Jornal da Noite, com Rodrigo Guedes de Carvalho. Boa noite, bem-vindos. Ainda não há notícia do fim do inferno. 4 localidades do concelho da Covilhã estiveram hoje confinadas por precaução. A população tinha indicação para se concentrar em locais seguros se o fogo chegasse às aldeias. José vive em Bolsa, uma das 4 localidades do concelho da Covilhã em confinamento, esta sexta-feira, e já sabia o que tinha de fazer se o fogo se aproximasse. É a gente proteger-se, estar em casa, ou então, se o fogo aqui chegar à aldeia, teremos que lhe proteger. O grupo desportivo da Bolsa só que tem essas funções de proteção civil, concentrar a população aqui neste edifício. Um alerta que tinha como objetivo garantir que a população se mantinha em locais seguros, sem deslocações desnecessárias. Quando um incêndio parece estar controlado, rebenta novamente, reacende e assume proporções descomunais, como eu tenho descrito muitas vezes, um autêntico tsunami de fogo imparável. Uma incerteza que continua a angustiar a população. Tem receio que o fogo aqui chegue. Sim, sim. Eu, por si, já sou um bocado nervoso e depois, com esta situação, ainda muito mais nervoso fico. Estamos aqui na expectativa, não vou trabalhar nada, derivado a ver o que é que isto vai dar. Porque eu acho que os meios aéreos fazem, mas são muito poucos, Há muitos incêndios, são muito poucos. Por isso, a partir daí, olha, não sei, é o que Deus quiser. Têm sido dias e noites muito difíceis. Sim, eu estou mal dormidas todas as noites desde domingo. Por onde o fogo passou, deixou um rastro de destruição. É o caso de Unhais da Serra. Eu direi que mais de 90% da floresta de Unhais da Serra ardeu e não sei quando é que isso é possível de recuperar. Temos cerca de 1000 animais de vacas que são apacentadas no vale glaciar de Alforve e que neste momento deve estar queimado. Portanto, esses animais vão ter sérias dificuldades em ser alimentados. Há explorações agrícolas que arderam, portanto, tudo aquilo que é de pastos estão todos queimados. E os prejuízos estendem-se à rede de abastecimento de água. Temos a rede completamente queimada na serra, portanto nós vamos buscar a água a cerca de 1500 metros de altitude, andamos 3 dias, portanto, para recuperar a rede. O prejuízo para nós é considerável, recuperamos 200 metros de conduta para tentar reforçar a rede de águas. Tivemos 3 dias praticamente sem água ao domicílio. O município da Covilhã cancelou um espetáculo previsto para a noite desta sexta-feira e, em parceria com a Universidade da Beira Interior, lançou 2 linhas telefónicas para apoio psicológico. Equipas de apoio social também já estão no terreno a fazer um levantamento das situações mais urgentes. É um relato de dias desgastantes para os habitantes de Unhais da Serra, sobretudo. Miguel, o que é que se prevê para esta noite? Há alguma boa notícia? Eu diria que sim, porque a frente que estava, o foco que estava próximo de Unhais da Serra já foi debelado e, portanto, o único que está ativo ainda neste incêndio é aquele que o Paulo Fajardo está a mostrar agora. Nós estamos a 1600 metros de altitude entre as Penhas da Saúde, que ficam para a esquerda, e a torre que fica para a direita, em plena Serra da Estrela. Temos meios apeados, meios terrestres dos bombeiros na parte mais inferior deste foco de incêndio que está a lavrar numa zona de essencialmente mato, que quando encontra mais combustível ganha alguma intensidade e vê-se já uma zona também bastante ardida. Há mais alguns focos um pouco mais acima, mas à medida que vamos subindo esta encosta que não tem acessos fica sem mato e é predominante pedra e rocha e, portanto, nessa zona esteve aqui a atuar durante a tarde um helicóptero que deixámos de ver nos últimos minutos e, portanto, calculo que já não esteja neste local. É, como disse então, o único foco e isso é uma boa notícia para todas as populações, porque aqui não há populações em risco, não há nada que possa assustar as pessoas no sentido de pôr em perigo os seus bens ou as suas habitações,
Por isso, aquilo que estamos a assistir é um progressivo controle por parte deste incêndio, que, recordo, começou já na passada quarta-feira em Arganil, espalhou-se por vários concelhos, por 3 distritos e, portanto, nesta altura, este ser o único foco é, obviamente, uma boa notícia para todos os envolvidos. Há pouco, durante a tarde, pudemos conversar com alguns bombeiros do litoral alentejano que não dormiam desde ontem, estavam às 5h30 da tarde a fazer a sua refeição e nessa altura estavam a tentar descansar um bocadinho também, para depois serem rendidos depois de muitas horas de trabalho, e este incêndio deu muitas horas de trabalho a muitos bombeiros de todo o país. Apesar de tudo, é um local que vai continuar a ser vigiado, porque o perímetro deste incêndio é de facto brutal, eu diria, porque estamos numa zona onde havia muito combustível para arder, e para um incêndio que tem 9 dias, teve 9 dias pelo menos até agora, muitas horas, muitos hectares, calcula-se que cerca de 600, portanto estamos a falar de um mega incêndio, se me é permitida a expressão, mas que parece estar a caminhar para o seu término. Esperemos bem que sim. Todo o país precisa destas boas notícias da acalmia. Na Guarda, o incêndio que chegou a 3 concelhos e ameaçou localidades entrou há pouco em fase de resolução. Por esta altura estão a ser combatidos pequenos reacendimentos. Olha só, foi muito sobreiros. Foi sobreiros. Foi que caíram aqui, que tínhamos aqui. A conversa por estes dias não foge aos estragos e sustos que os moradores de 5 vilas tiveram por causa do fogo que aqui começou na quarta-feira. Ninguém gosta de ver as suas terras a arder, porque isto fica mal. Eu já dei volta aí com o terreno, com o trator ontem aí por baixo, é triste mesmo, é triste. É uma paisagem que é uma revolta muito grande. Uma pessoa ver, isto é uma zona de sobreiro, é uma zona de cortiça, está tudo queimado, tudo queimadinho. Na noite em que uma das frentes de fogo ameaçou chegar às casas, os sinos tocaram a rebate, sinal de que era preciso trabalho de equipa para evitar o pior. O pessoal uniu-se bastante, mesmo da nossa aldeia e de mesmo terras vizinhas, pessoal de Figueira, veio muita gente de fora mesmo. E só assim, mesmo assim não conseguimos proteger totalmente tudo, apanhou uma extensão muito grande. Chamas na zona que era, devoraram quilómetros seguidos e pronto, e a gente correu para lá o mais depressa que pôde e fizemos o que conseguimos, porque é uma zona de muito mato e uma zona que não tem muitos acessos. O que dificultou o ataque ao incêndio, que encontrou por isso caminho entre Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo e Pinhel, de onde são os 5 bombeiros que foram apanhados pelas chamas enquanto as combatiam. 4 tiveram ferimentos ligeiros e 1 ficou em estado grave. Está hospitalizado em Coimbra e encontra-se estável. O reforço de meios que foram chegando durante o dia ajudou a conter o incêndio. A vigilância mantém-se apertada para evitar reacendimentos. Pela paisagem que vejo atrás de ti, Catarina, parece tudo mais calmo, mas tu nos dirás. Bastante mais calmo, sem comparação com os dias anteriores. Ainda há pouco, depois do briefing das 7 da tarde, o comando dos bombeiros emitiu este aviso para que as pessoas pudessem ficar mais calmas. Já está absolutamente controlado e dominado este incêndio. Não há focos ativos, não há chamas a lavrar em qualquer ponto desta localidade. Uma boa notícia e um respirar de alívio para esta população que tem estado também ela aqui vigilante, apesar do fogo não ter consumido nenhuma propriedade e nenhum terreno, ter estado só a lavrar em zona de mato. Há aqui finalmente esta ressalva para as pessoas poderem voltar às rotinas e dormirem pela primeira vez com mais tranquilidade. Dizer também que aqui ao longo da
da tarde, decorreram os trabalhos para a remoção do carro que ontem esteve envolvido num acidente e que acabou por ser carburizado pelas chamas. O bombeiro que ficou ferido foi teletransportado para a unidade de queimados de Coimbra, encontra-se a esta altura estável. Mais uma boa notícia, portanto, fazer aqui esta ressalva. Estes trabalhos começaram durante a tarde, demoraram mais ou menos uma hora, e depois disso toda a situação se foi tornando mais calma ao longo da tarde. Claro que todos estes trabalhos chamaram aqui um bocadinho a atenção dos populares que foram por aqui passando e parando para ver como é que estava a ser feita esta operação, mas também para eles perceberem e nos fazerem às vezes algumas perguntas em relação a como é que estava a situação no terreno, a evolução das chamas, e também dessa forma conseguimos indo tranquilizar as pessoas, dizendo que já estava tudo bastante mais calmo. Ainda há pouco fomos ao quartel dos bombeiros aqui da região, que também nos diziam que já estava a situação muito mais controlada, que havia um ou outro reacendimento muito esporádico, mas que era atacado muito rapidamente, precisamente porque tinham esse receio dos reacendimentos e que ganhassem estas chamas alguma força. Essa vigilância e esse controlo está a ser feito, à medida que também a população agora pode descansar e passar uma noite bem mais tranquila em relação às outras. Foram precisos passar 22 dias deste mês terrível para começarmos a ter finalmente boas notícias. Falemos de um momento que acompanhamos ontem em direto aqui no Jornal da Noite. Luís Montenegro falou ontem, finalmente, de uma série de medidas aprovadas num Conselho de Ministros extraordinário. Os partidos da oposição acham que é uma espécie de casa ardida, trancas à porta, e criticam quase tudo. Às críticas de que a resposta tardou, Montenegro responde que o pacote de medidas apresentado esta semana começou a ser desenhado no início do mês pelo Ministro da Economia e Coesão Territorial e que a primeira vez que foi ao Comando Operacional da Proteção Civil com a Ministra da Administração Interna foi no final de julho. Ainda eram poucos os incêndios que estavam ativos, mas já era muita a preocupação que nós tínhamos. A resposta materializa-se agora em medidas de apoio para as zonas afetadas, entre elas a isenção de taxas moderadoras para todos, dispensa gratuita de medicamentos nas unidades de saúde e um apoio excepcional de até 10.000 euros para agricultores. Incentivos à retoma da produção para as empresas, isenção total ou parcial das contribuições à segurança social para empresas e trabalhadores independentes afetados e alargamento de prazos para obrigações fiscais. E as famílias que perderam tudo vão contar com o apoio à reconstrução das casas, o valor total se não ultrapassar os 250.000 euros. Para os sapadores florestais, caem os limites às despesas com horas extraordinárias. Para as corporações de bombeiros, o Governo vai criar uma espécie de simplex. Vão poder pedir adiantamentos sem comprovativos. O Chega, que diz que o Governo demorou demasiado a pedir ajuda europeia, fala em medidas importantes, mas que não tocam no ponto essencial. Se não for tomado medidas relativamente ao despovoamento, tudo isto vai acontecer ano após ano. O Governo descartou decretar estado de calamidade, por considerar que a lei agora aprovada tem a ser feito. Por outro motivo, o Presidente da República subscreve a decisão. O estado de calamidade é pensar naquilo que é preciso tomar imediatamente, com o fogo ainda a ocorrer. Simplesmente esperamos que essa situação esteja a passar. Montenegro diz que o Governo sempre esteve atento e empenhado, mas admite falhas que a oposição não perdoa. Nem tudo correu e corre bem. Mais do que isso, quase tudo correu mal. Faltou coordenação política, com momentos chocantes de insensibilidade. Se porventura, em algum momento, foi criada alguma percepção no sentido de que esse acompanhamento não era tão próximo, não era tão intenso e tão profundo, eu só posso lamentar. Conta em política não são percepções, são factos. A reação aos incêndios foi atrasada.
E isto é um facto. Este é um governo que está mais preocupado com a sua imagem do que, de facto, com os problemas que afetam o país e as populações. É preciso que o governo deixe de ter uma postura reativa a esta situação. Os grandes incêndios afetam todos os anos o nosso país e que continua a ser vítima da inércia de sucessivos governos. Na próxima quarta-feira, no Parlamento, esperam ouvir mais respostas do Primeiro-Ministro. Os incêndios em Portugal são notícia um pouco por todo o mundo pela dimensão, duração e falta de meios e de operacionais. Com imagem atrás de um combate difícil de vencer contra as chamas, num noticiário alemão assinala-se o drama num mapa dos fogos da Península Ibérica. Mittlerweile haben die Feuer im Nordwesten des Landes und auch im benachbarten Portugal. Uma equipa alemã de jornalistas esteve mesmo em Aroca a acompanhar os trabalhos. Assim como estiveram os repórteres da Al Jazeera que testemunharam as dificuldades dos meios aéreos na Barriosa. Firefighters attempt to collect water from a stream, but it's too narrow for the helicopter to make the maneuver. A repórter tenta mesmo perceber as circunstâncias e as causas num país em chamas. This, a gust of wind and a parched countryside is all it takes to cause an inferno. But was it nature or a disaster waiting to happen? E há também quem relembra que o drama dos incêndios acontece todos os anos em Portugal e que nem sempre se recupera dos desastres passados. Não, este aqui é dos locais. Here in the neighborhood, you can still see the scars of the 2017 fire. A lot of houses that have been completely destructed. And there was a lot of people that lost their homes. Com o próprio país em condição ardente, os jornalistas espanhóis também andam em Portugal a radiografar o problema. En esta zona las autoridades han lanzado la alerta. No dan abasto. Sin más efectivos, la situación irá peor. A France 24 também colocou os focos portugueses no alinhamento das notícias. Désemparés, c'est à l'aide de seaux et de tuyaux d'arrosage que les habitants de ce village de l'est du Portugal tentent de protéger leurs maisons des flammes. O retrato de Portugal em chamas pelo mundo é o de um país sem controle sobre as implacáveis chamas, com milhares de portugueses afetados pela passagem do fogo. De vents violents, les feux progressent très vite. Em Espanha, Pedro Sánchez esteve esta tarde nas Astúrias, onde chegou a ver 17 incêndios ao mesmo tempo e agradeceu a ajuda europeia no combate ao fogo. Mas há ainda vários fogos na Galiza. Finalmente, depois de 2 semanas de luta dura e desigual, a meteorologia veio ajudar os bombeiros espanhóis. Com a descida das temperaturas e o aumento da umidade do ar, os grandes incêndios que castigam Espanha há mais de 10 dias parecem estar a ceder. Ainda assim, na Galiza, mantêm-se vários fogos ativos e 2 novos incêndios nas províncias de Lugo e de Pontevedra obrigaram à retirada de centenas de pessoas de casa. Pedro Sánchez esteve nas Astúrias, onde chegou a haver 17 focos simultâneos e há ainda 3 grandes fogos ativos. O primeiro-ministro agradeceu a solidariedade europeia. Pues países que a través del mecanismo de protección civil europeo pues están demostrando lo que significa Europa. Europa es esto, es solidaridad, es compromiso y es estar a las duras y a las maduras, ¿no? Sánchez voltou a defender pacto de Estado em relação às alterações climáticas. El martes próximo, antes del Consejo de Ministros, se va a poner en marcha una comisión interministerial de cambio climático que será la encargada de liderar todo lo que representa el camino para lograr ese pacto de Estado que necesita nuestro país vinculado con la emergencia climática. A avançar, o pacto poderá contribuir para pintar de tons mais leves a negra contabilidade que marca este verão em Espanha. Os incêndios já fizeram 5 vítimas mortais e já arderam mais de 400 mil hectares. 33 mil pessoas tiveram de ser realojadas.